Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vai acompanhar esta aula. Estou neste momento a gravar a aula de recuperação para os que não puderam participar da primeira e da segunda sessão, para que todos nós possamos estar alinhados. E sejam bem-vindos ao treinamento de análise de dados para monitoria e avaliação, assim como para pesquisadores, usando o Microsoft Excel. E é um software que nós usamos muito no âmbito do nosso trabalho como oficiais de monitoria e avaliação. Então, este é um treinamento base para quem quer trabalhar nesta área. Portanto, para iniciar, eu percebi que no grupo tínhamos muita gente que tem noções básicas mesmo do Excel e alguns não tinham nenhum conhecimento de Excel. Eu vou apresentar a plataforma de uma forma muito rápida, não é? Dar o software de uma forma muito rápida para que todos possam aproveitar. Bom, isto é Excel, não é? A gente, quando abre o arquivo do Excel, ele nos leva para este campo aqui. Para mim, tem informações aqui embaixo, provavelmente para quem nunca usou ou para quem usa, mas pouca frequência, então provavelmente não vai ter nenhuma informação aqui. Quando a gente abre, logo a primeira aqui, nos mostra este campo, que diz que basta de trabalho em branco. Então, isso nos obriga, ele nos pede essa aqui, para abrirmos uma pasta de trabalho em branco. E vamos abrir uma pasta de trabalho em branco. Não, quando a gente abre uma pasta de trabalho, ele nos leva para este campo. O que é que nós temos? Isto, tá. Isto, esse espaço todo que ele está nos a mostrar aqui, é uma pasta de trabalho ou um livro do Excel. Isto é um livro do Excel, uma pasta de trabalho. Podemos chamar assim também. Portanto, o que é que nós temos aqui dentro deste livro de Excel? Nós temos, não é, planilhas. Onde é que estão as planilhas? São esses separadores aqui. Posso adicionar mais uma planilha aqui. Está a processar. Meu computador está um bocadinho lento hoje. Ok, já está. Adicionei a planilha 2, posso adicionar mais outra planilha. E dentro dessas planilhas, eu posso colocar aqui informações diferentes para cada uma das planilhas. Como podem ver, acrescentei aqui uma informação, vou para a planilha 2, vou colocar a informação aqui no meio. Vou para a planilha 3, vou colocar uma informação também. Na primeira planilha, a informação está aqui em cima, logo na linha 1. Aqui está aqui nesta célula, este lado está aqui nesta célula. Então, isto é o que nós chamamos de planilha, esses separadores. Portanto, para além de planilha, nós temos colunas dentro do Excel. Colunas são essas que estão aqui, que são representadas por abecedário. Vai? Temos a coluna A, a coluna B, a coluna C, a coluna D, e assim por diante. E isto vai até a coluna XFD, né? XFD. Temos várias colunas aqui que nós podemos. O abecedário vai rolando e quando chega no Z, né? Chega aqui no Z, ele começa a B, assim sucessivamente, até chegar no XFD. E pode ir mais, dependendo tanto daquilo que é a sua regra de negócio, ele vai puxando os campos necessários de completar. E então, temos aqui colunas e à esquerda temos as linhas. As linhas, elas vêm numeradas. Linha um, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7. Então, temos aqui diferentes linhas. E as linhas também, elas vão até linha, vamos ver aqui, vai ter linha, não consigo ver exatamente aqui, mas deve ser aqui, até para ver aqui. Mas pronto, temos várias linhas, como podem ver, o valor que está em frente. Então, uma vez que estou a gravar a aula, então, por isso que também não estou conseguindo ver aqui.
Perfeito. Então, na interseção entre uma linha e uma coluna, neste caso, podem haver aqui temos a linha C, a coluna C, e temos a linha 3. Esta vai se cruzar. Aqui onde se cruza, nós chamamos este retângulozinho de célula. Chamamos esse retângulozinho de célula. Temos aqui a coluna C e a linha. Ele faz a interseção aqui. Esta interseção, onde faz a interseção orbital, chamamos de célula. Aqui também, este retângulo, todos esses retângulos aqui dentro, chamamos de célula. E cada um desses retângulos tem um nome. Por exemplo, aqui, na interseção entre a coluna C e a linha 3, esta célula chamamos ela de C3, que representa a coluna e a linha 3. C3, célula C3. Quando passo para aqui, na parte da coluna B, pode ver que aqui o nome muda. Nesta parte de cima, aqui temos essa caixa aqui de nome. Muda, fica B3. Por quê? Porque está na coluna B, faz interseção entre a coluna B e a linha C. Eu coloco aqui, o nome muda para E7. Temos a coluna E e faz interseção com a linha 7. Né? A gente clica aqui, a gente consegue ver essa interseção aqui. Fica E7. Então, é assim como nós denominamos. E estas células, elas permitem entrada de valores, que são valores negativos. Valores são quaisquer informações que nós vamos adicionando dentro de cada uma das células. Isso é que nós chamamos de valor. Pode ser numéricos, pode ser categóricos, não é? Isso é que chamamos de valores. Então, isto é que é, tanto, esta parte aqui do Excel. Então, temos a outra parte, que é a parte dos menus. Não é? Aqui em cima aqui temos esses menus aqui. Não é? Temos o menu arquivo, página inicial, inserir, desenhar. Então, no menu arquivo é onde nós manipulamos o nosso arquivo. Podemos abrir um novo arquivo, podemos guardar, podemos salvar, podemos compartilhar. Então, na página inicial é onde nós encontramos recursos para a formatação da série. Vários recursos aí que nós podemos usar para formatar esse célula. Por exemplo, aqui eu pintei. Aí eu posso pintar também aqui. Posso pintar a letra aqui. Então, eu vou formatando o que? A célula. Então, esses recursos que eu aqui é mais para a formatação da célula. Aqui no inserir é mais para inserir gráficos, ilustrações e tal, não é? Então, tenho vários recursos aqui também que posso explorar. E vou colocando aqui alguns recursos, por exemplo, posso desenhar este retângulo dentro aqui, vai, tem várias possibilidades aqui. Temos aqui a layout, que é mais para a questão de impressão, manipulação da página, esta página que manipulamos aqui. Temos aqui a de fórmulas, onde encontramos diferentes fórmulas que nós podemos usar aqui para Excel. Temos fórmula tipo texto, temos várias fórmulas aqui para trabalhar com texto. Aqui temos data e hora, não é? Então, são funções essas que nós podemos usar. Temos várias funções matemáticas, funções financeiras, funções lógicas, funções de busca e referência, não é? E ainda temos mais funções estatísticas, vamos usar muito algumas delas aqui para o treinamento. Não é? Temos funções também aqui para engenharia, então, são várias funções que nós podemos explorar. Temos aqui a dados, que é mais para manipulação de dados dentro da planilha, não é? Planilha. Temos várias opções aqui em cima que nós podemos explorar. Portanto, isto é o que é necessário para a gente poder começar neste momento. É um respeito do Excel. Para um treinamento mais completo sobre a ferramenta em si, o domínio da ferramenta, é só entrar em contato conosco. Nós vamos disponibilizar um treinamento para vocês. Oh, ok. Então, indo para aquilo que nos interessa, né, que é o nosso assunto de hoje, nós vamos falar de análise de dados para avaliação. Para todo aquele que pretende trabalhar com dados,
há um recurso muito importante e nós devemos conhecer ou entender. Há um conceito, até nem é um recurso, é um conceito muito importante. Nós devemos conhecer, que é o conceito do ETL. Esta expressão cita aqui, ETL. O que é isto de ETL? O ETL, não é? O E representa a extração, o T representa a transformação, o L representa o carregamento. Está em inglês. Traduzido, é algo próximo a isso. Então, o ETL, ele é um processo, não é? A gente fala do ETL, estamos a falar de um processo, não é? De dados usados para coletar dados de várias fontes, em seguida, transformarmos esses dados de acordo com as regras do nosso negócio e, por fim, carregamos eles para o devido destino, onde nós vamos fazer as nossas análises. O que isso quer dizer? Todos nós queremos trabalhar como analistas, não é? Trabalhar com dados. Temos que saber que os dados, eles provêm de algum lugar. Eles têm que ser extraídos de algum lugar. Não é? Há uma base de dados, há uma pasta, há um local onde os dados estão armazenados e eu tenho que extrair esses dados deste local. E este local, todas essas pastas de dados, nós chamamos de fonte de dados. Fonte de dados, opa, dados, linguagem fica a critério de cada um. Então, estamos de fonte de dados. É onde nós vamos trazer as informações, onde nós vamos coletar, onde nós vamos carregar os dados. Só que esses dados geralmente ficam armazenados de uma forma não estruturada. Esses dados estão armazenados simplesmente lá como dados. Não, é? Não foram tratados, não estão lá estruturados, estão lá, não é? E não estão estruturados. E quando a gente quer carregar esses dados para trabalhar, gerar análise, gerar insights e tal, nós temos que transformar esses dados. Temos que transformar. O que é isso transformar? É vermos se, por exemplo, se encontramos duplicados dentro de dados que são duplicados. Nós não podemos analisar dados e uma pessoa repete duas, três vezes, não é? E pode dificultar, dependendo da regra do negócio. Há casos em que sim, podemos ter dois que repetem e analisar, mas há casos em que não. Então, nós vamos ter que tratar, por exemplo, remover duplicados, se há valores inconsistentes, não é? Valores portanto, ausentes. Temos que fazer um tratamento disto, porque não vale nada. Nós dizemos, vamos analisar dados e irmos analisar uma célula vazia. Temos que fazer. Então, este processo todo que eu estou explicando é a transformação, onde vamos transformar nossos dados. No Excel temos um recurso chamado Power Query, também usamos muito para a questão de automação e transformação de dados. Claramente, nós, neste momento, para este momento, não vamos usar. Só no curso que nós vamos abrir é que vamos usar esta ferramenta. Enquanto vamos tratar assim usando fórmulas. Não é? E depois carregamos, já geramos nossos relatórios, geramos nossos dashboards, nossos painéis, nossas análises e assim sucessivamente. Então, primeiro é extrair os dados, vais transformar eles e depois é que vais começar a fazer as suas análises. Então, é isto que nós vamos fazer. É isto que nós vamos fazer no nosso primeiro módulo. Se forem a ver os módulos, como nós organizamos, o primeiro módulo trata mesmo de tratamento e limpeza de dados. E é isto que nós vamos fazer, que é transformar esses dados. Então, vamos começar daqui. Né? Portanto, antes de a gente fazer essa transformação, há um recurso muito interessante que nós temos que saber. Porque eu tenho que saber o que é que eu estou a transformar. Não adianta eu ter dados e dizer que vou transformar e não saber o que é que eu quero transformar. Há um recurso muito importante que nós devemos conhecer, que são os tipos de dados que nós temos. Tipos de dados. Ou tipos de formatações que nós temos aqui no Excel. Temos vários, é só virem para a página inicial, aqui, onde vem número, temos esta possibilidade aqui, não é? Abrimos aqui e encontramos vários tipos de formatações. Eu chamo isso de tipo de dados, vai. Prefiro chamar assim, mas temos vários tipos de formatação. São esses que nós vamos ter que ver aqui. Quando a gente manipula os dados dentro do Excel, nós podemos colocar dados e podemos encontrar que esses dados foram formatados num formato geral. O que é isso de formato geral? Aqui no geral, não é? Aqui eu estou a dizer formato geral, nem seria. Quando está no geral,
significa que esses dados não foram formatados, não tem nenhum formato. Simplesmente são dados que foram introduzidos. É como se eu chegasse e começasse a introduzir os dados aqui. Não é? A introduzir os dados. Eu não estou a fazer nada, simplesmente introduzir. Não formatei nada. Então, fica no formato geral. Agora, e temos o formato de número. O número que é? Quando eu coloco os dados numéricos, tem que ser dados numéricos, eu posso formatar, porque esses dados podem estar no formato geral ou estar formatados como texto. Às vezes o Excel faz isso. Por exemplo, aqui eu coloquei número, mas podem ver aqui em cima. Quando clico aqui, tem em formato geral. Mas quando clico aqui, tem em formato de número. Por que isto é importante para o analista? Porque facilita a análise. Nós não temos, não corremos o risco de fazer análises incorretas, porque o software identificou aquilo como o texto, não é? Ou geral, tá? Então, nós vamos selecionar isto e vamos formatar como número. Não é? Matamos aqui como número. À medida que a gente formata como número, geralmente ele vai te tirar como umas casas decimal. Então, se quiser casas decimal, deixe. Se não quiser, é só remover. Quando nós temos esses dois campos aqui, ainda aqui no número, essas duas setas, não é? Página inicial, número, temos essas duas letras. Quando eu clico nesta, adiciono mais uma casa decimal. Clico novamente, adiciono mais uma casa decimal. Nessa outra, quando clico, eu removo as casas decimais. E eu vou remover em função daquilo que eu quero. Eu só quero deixar sem casa decimal. Se eu quisesse deixar esses valores com uma casa decimal, eu teria que acrescentar apenas uma casa decimal. Mas, eu removo. Então, está aqui. Agora, formato contábil, é o mesmo formato de moeda e tal. Aí, quando a gente coloca um valor, nós formatamos ele como moeda, como podem ver aqui. Vai, formatamos ele como moeda. Então, já aparece aqui como dólar. E também podemos alterar essa moeda que só aqui, olha esse símbolo aqui de dólar, clico aqui e venho aqui para mais formatos contábeis. Então, aqui eu posso alterar o tipo de moeda. Cada um vai alterar em função do seu país. Então, eu vou colocar aqui e vou alterar isto para Moçambique. MZN. Moçambique usamos MZN. E formatei na moeda de Moçambique. Está aqui. MZN está formatado como metical. E também leva aqui cada decimais. Então, está aí. Temos a percentagem. Não é? Nós podemos ter valores que nós queremos colocar uma porcentagem. Então, aqui temos 10, temos que colocar aqui 1, tem 1%, 2%, 3%. É só selecionar. Você quer reformatar, tem esta opção aqui, logo clica aqui na porcentagem, ou pode vir e vir escolher aqui porcentagem. E também vai servir. Ele coloca com duas casas decimais. Se quiser é só remover, já vimos como remover, ou adicionar as casas decimais. Fica também percentagem. E temos aqui a opção de data abreviada, não é? Que aparece desta forma, é só seguir o mesmo, lembra aqui, e temos essas duas opções. Data abreviada. Coloca, aparece assim. Tu podes introduzir tua data e quer que aquela data apareça data completa, como essa aqui tu dá o dia de semana, o mês, o dia e o coisa. Então, pode selecionar aqui e coloca uma data completa. Ele vai te dar. Assim como podemos ter a hora também. Eu quero formatar como hora, venho para aqui e seleciono hora, formato de dados como hora. Porque às vezes quando nós importamos os dados, eles pedem essa configuração aqui. Vamos ver isso numa derivada de dados que nós vamos trabalhar importados. Ele pede essas configurações. Então nós somos obrigados a colocar essas configurações. E temos aqui também, do tipo texto, já está aqui formatado, posso colocar o texto. Mas há um cenário em que nós podemos colocar o número, como vinha explicando, e ele ser reconhecido como texto, né? Como podem ver. Eu coloquei números aqui, mas quando eu seleciono isto, ele aqui em cima aparece como texto. Mas deste lado, eu tenho o número, quando seleciono, aqui em cima aparece como número. Qual é a diferença? É que aqui eles estão a ser reconhecidos como texto. Apesar de ser número, o Excel reconhece como texto. Então, o Excel reconhece como texto. Então, há uma necessidade de nós fazermos esse tratamento. Sempre que organizarem números e aparecerem à esquerda, mais colado à esquerda, e com esse sinalzinho aqui, significa que esses valores estão como texto. Então, vocês precisam transformar eles. Vamos ver na nossa base de dados como transformar eles. Então, isto é muito importante que a gente saiba este conhecimento de tipo de dados, porque
você vai formatar a sua tabela em função também desses tipos de atividades adicionais. Pronto, espero que estejam a compreender. Felizmente não tem como vos perguntar, mas em caso de dúvida, não entender algum ponto da aula, é só deixarem no grupo e estamos muito disponíveis para vos atender. A qualquer hora, não precisa se preocupar, nós estamos aqui 24 sobre 24 para podermos vos atender. Ok. Ah, uma vez que nós estamos a falar aqui, não é, de tipos de dados, porque nós queremos transformar os nossos dados, há um conceito também muito importante que eu gostaria de deixar ficar com vocês, e é o conceito de tratamento de dados, ah, tratamento de dados versus limpeza, né? Tratamento de dados versus limpeza de dados. Limpeza de dados. De dados. Olha, então, qual é a diferença entre esses dois conceitos aqui? Tratamento e limpeza de dados. Então, nós podemos ter uma situação mais ou menos idêntica a esta. Vou criar uma mini tabela aqui, não é? Gênero. A outra parte, vou colocar idade. Idade. Então, aqui vou colocar masculino. Gosto muito desse exemplo masculino. Menino. E aqui na idade, não é? Deixa eu parar, está? Para separar aqui. Aqui na idade, vou colocar certo? Menos um. 2 menos e assim como pode ter também um valor vazio aqui, vai ter também um valor vazio. Vou colocar aqui imagem feminino. E vou escrever, só clicar aqui para a pontinha, arrastar para baixo, que ele copia a mesma informação. Vou deixar aqui uma parte vazia. Ah, não está aparecendo uma tabela porque tirei linhas de grade. É só selecionar esta partezinha que eu gosto de trabalhar com a planilha assim, sem linhas de grade. Vai linhas de grade, vai estar trabalhando. Eu trabalho para deixar. Acho que está. Agora estou em formato de uma tabelinha. Vamos lá, trabalhando. Ok. Então, temos este caso. Não é? E nós temos que fazer o quê? Neste tipo de caso, onde nós usamos esses dois conceitos, tratamento de dados e limpeza de dados. O que é tratamento de dados? Quando a gente fala de tratamento de dados, ele envolve a alteração de dados incorretos, ou preenchimento, preenchimento de valores vazios. Bem, não levar muito tempo aqui escrever. Envolve a alteração de dados incorretos ou preenchimento de valores vazios ou faltantes. Bem, podemos chamar vazios ou faltantes. Esse que nós chamamos de tratamento de dados. Quando a gente fala de limpeza, envolve, a limpeza envolve a remoção de qualquer ou quaisquer, não é? Qualquer dado, quaisquer dados indesejados. Bem comum. Qualquer dado indesejado. Então, um envolve alteração ou preenchimento, o outro envolve remoção. Isto aqui é a limpeza. Então, eu trago este exemplo aqui. O que é que nós podemos tratar, o que é que nós podemos limpar aqui? Nós podemos ver aqui que no gênero temos gênero masculino, temos gênero masculino, temos gênero feminino, temos gênero feminino. Nós sabemos que tradicionalmente só temos dois tipos de gênero, gênero masculino e gênero feminino. Então,
Não existe feminino nem masculino. Se é só feminino e masculino, então significa que esse masculino aqui, provavelmente a pessoa, por digitar na pressa, tenha falhado, queria dizer masculino. Provavelmente essa pessoa tenha falhado ao digitar feminino, queria dizer feminino. Então o que que nós podemos fazer isso? Nós podemos tratar. Fazer o quê? Alterar esses dados que foram escritos de forma correta. É isto que nós chamamos de tratamento de dados. Mesmo acontece na idade. Temos aqui -1, -2. Nós podemos tratar. Pronto, de forma correta. Não existe ninguém que tem -1 ano. Não existe pessoa que tem 2 anos, 2 menos, pronto, não sei, menos de alguma coisa aí. Não é? Assim como não existe alguém que tem 1000 anos, não é? Que chega a 1000 anos. Então nós podemos fazer também este tratamento, assim como podemos preencher esse valor vazio. Mas o preenchimento disso não é automático. Não é? Não é automático. Então, para o tratamento é isso. Agora, quando falamos de limpeza, significa o quê? Remover. Mas antes de você fazer esta remoção, tu tens que primeiro visitar o seu banco de dados, não é original, verificar se tem alguma coisa lá ou não. Ou liga para a pessoa que te forneceu o dado. Olha, está a ver que é um aqui masculino e tem -1. O que é que quis dizer com esse -1? Então, a pessoa pode te dizer, não, falhei, queria dizer 11, por exemplo. E você vai colocar 11. Ou falhei, ou vai verificar sua base de dados. Agora, se a pessoa não sabe e você não tem certeza, tu não tens como alterar isto. Ah, não, vou tratar, vou colocar aqui um 1. Quem te disse que aqui é um 1 que tinha que vir? Poderia ser 11, poderia ser 21, poderia ser 41, poderia ser 31. Nós não temos como adivinhar, nesses casos, se esta coluna é importante para minhas análises, tenho que removê-la. Tenho que removê-la. Não posso analisar uma coluna com valores corretos. Aqui também, acontece o mesmo, aqui também na idade. Então, caso não tenha um consenso, não consiga encontrar os dados, a única solução será limpá-los, porque são dados indesejados, dados incomuns. Tens que limpar. E ao limpar não é só apagar aqui, apagar tudo, até o indivíduo aqui. Por quê? Porque se você apaga aqui, vai fazer as análises aqui, vai te dar um resultado e faz aqui contando com essas pessoas, sendo que aqui você não contou. Então, remova todo mundo. Esta aqui é a principal diferença entre limpeza e tratamento de dados. Para nós, vamos usar este banco de dados e é este banco de dados onde nós vamos fazer a nossa limpeza e o tratamento de dados. Quando vocês recebem um banco de dados, a primeira coisa que vocês devem fazer, antes de mais, é, é, é explorarem o seu banco de dados. Explorem o vosso banco de dados. Veja que tipo de informação tem. Primeiro trabalhem com esta coluna aqui. Eu sugiro que primeiro trabalhem com esta coluna. Esta linha aqui, esta linha. Veja que tipo de informação. Aqui tem um ID aqui, que é identificação única, ok? Temos a data de recolha de dados, e quando tu olhas para aqui, vês que a data como aparece. Temos o nome da comunidade, ok? Veja como aparecem os dados. Tenho o sexo do inquirido, tenho a idade, tenho a idade de novo do inquirido, quantas pessoas vivem no seu agregado familiar. Então, vai explorando a sua base de dados e veja que tipo de informação você tem. Do que se trata essa base de dados? Eu, pela exploração, já percebo que esse dado aqui não é uma pesquisa, posso assim dizer, e essa pesquisa envolvia também a questão de distribuição de alguma coisa, não é? Recebeu o kit para a horta, quais são as ferramentas que recebeu. Então, significa que fez uma distribuição de materiais e tal, de insumos para a horta, para esta população toda aqui. Então, eu já sei que trata-se de uma base de dados de um para outro e já vi quais são as variáveis que estão presentes aqui. Agora vou ver para cada variável, já explorei, já vi que tipo de base de dados tem. Agora vou explorar que tipo de informação tem para cada uma das variáveis. Vou explorar, vou ver, ok, trata-se de 36 pessoas, mas aqui há uma repetição, 8, 9, 10, enquanto aqui em cima também temos 8, 9, 10. Então, eu já sei que esta coluna tem um problema. Então, eu vou anotar este problema no meu caderninho, ou simplesmente eu vou pintar esta coluna para me dar sinal de que tem um problema. Então, aqui também, vou explorar data, mas veja como aparece. Vou pintar também, ou vou escrever algum sítio. Então, depois de você identificar todos eles, aqui, por exemplo, temos valores, mas com excesso de espaço. Veja como está escrito Costa de Sol em cima e como está escrito Costa de Sol aqui embaixo. Isto é um problema. Aqui não pôs. Então, você vai explorando as diferentes possibilidades.
Eu vou remover o que eu pitei aqui. Então, depois de você explorar a sua banco de dados, perceber do que se trata, o que é que tu vais fazer? Vais fazer, não é? Vai fazer uma cópia desta base de dados. Eu recomendo que não mexam a base de dados original. Faça uma cópia desta base de dados. Abra uma planilha. Preciso tirar esta planilha para cá, criar uma outra. Abra uma planilha, copia todo o seu banco de dados, Ctrl T, só clicar Ctrl T vai copiar toda a informação, depois clica Ctrl C para copiar, vem nesta planilha e cola. Deixa aqui a base de dados para cá. É uma forma mais simples de fazer. A outra opção para copiar os dados, não é? Para fazer a cópia desses dados, é você, não é? Clicar aqui onde vem base de dados bruta, o nome da base de dados, clica com o botão direito, vem aqui onde vem mover e copiar. Vai clicar aqui. Depois ele te diz, quero mover para que livro? E eu quero manter no mesmo livro. Meu livro está gravado como pasta 1. Quero manter aqui. Só que eu quero trazer esse banco de dados para o final. Então, vou mover ele para o final e depois vou criar uma cópia. Porque se eu clicar só no mover aqui, vai levar essa base de dados para o final. Mas eu não, eu quero fazer uma cópia dessa base de dados. Por isso, tenho que marcar aqui e dar OK. Então, ele criou uma cópia. Vejam que temos base de tudo aqui. Temos base de tudo 2. É aqui onde eu vou fazer o tratamento, linhas de análise, tudo aqui. Esta original vai manter-se para quê? Para caso eu faça alguma coisa aqui e eu queira consultar, que de fato é o que vinha na base original ou não, tenho como consultar. Mas se eu alterar aqui, já não terei como. Por isso que recomendo sempre que façam uma cópia para que a gente possa trabalhar. Então, daqui, já vimos, as colunas têm problema. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é formatar estes dados como tabela. Ligo aqui, Ctrl T, seleciono todo mundo. Venho aqui, na página inicial, para alguns pode aparecer como base, dependendo do seu Word, no formato, do idioma que você escolheu, se for brasileiro ou português. Então, venho para quando venho formatar aqui nos estilos, formatar como tabela, clico e vou escolher um dos estilos aqui de tabela. Eu gosto mais deste pretinho aqui, eu acho mais interessante, mas eu posso mudar só para termos mais ou menos uma ideia de como é que isso pode ficar. Se colocar isso no link também. Tá? Então, está aqui. Formatamos com tabela. Tá? Aqui. Então, aparece. Assim fica mais fácil de trabalhar e fica mais bonitinho. Tá? Mas eu não gosto muito desse estilo, eu acho que atrapalha os meus olhos. Então, eu vou trocar, vou dar para um estilo que eu acho que é mais neutro. Este é. Então, e assim a gente vai trabalhar com as nossas dados. Eu acho esse estilo mais neutro. Então, a primeira coisa que eu vi aqui é que esta coluna tem dados duplicados. Tem dados duplicados. Ah, mas para eu ver se os valores, as colunas têm problema, eu tenho que andar a arrastar assim para baixo. Não, não precisa arrastar. Bem? Tanto aqui, tanto na base bruta, tu podes simplesmente clicar aqui nos títulos, é uma parte dos títulos, clicar Ctrl Shift L. Ele vai colocar essas gavetinhas aqui de filtro, essas gavetinhas aqui. E tu podes clicar aqui para ver se há problema. Por exemplo, eu vejo aqui já as idades, já, ok. A data aparece assim, ok. Venho para aqui onde vem Costa de Sol, clico no filtro, vejo com, ok, ele tem Costa de Sol, com espaço, tem Costa de Sol, tem Maputo, tem Maracanã. E vou identificando gênero, por exemplo. Temos 4 tipos de gênero. Temos feminino, masculino, sei lá quantos, e ainda temos células vazias. Só para não bastar, temos células vazias, isso é problema. Então, temos que trabalhar tudo isso. Né? Se quiser remover o filtro, esses quadradinhos aqui, Ctrl Shift L novamente, que remove. Agora, quando a gente formata como tabela, ele já coloca para nós automaticamente. Não precisamos colocar isso aqui. Então, poder explorar. Nós, como já vimos que aqui tem valores duplicados, vai, temos, por exemplo, aqui. Tá aqui. Mas, se são muitos dados, como é que eu posso verificar os duplicados? Seleciono, coluna tota, vai para a página inicial, formatação condicional. Aqui nos estilos, temos formatação de tabela e temos formatação condicional. Clico aqui e temos essa primeira opção, regras gerais da célula. Quando eu coloco o cursor, ele abre essa outra janela aqui à esquerda, à direita, não sei o quê. E quando passo para aqui, temos a última opção aqui que diz valores duplicados. Eu posso clicar. E ele diz, olha,
Valor duplicado. Se eu encontrar valor duplicado, vou pintar eles a vermelho. Sim, pinta a vermelho. Ok. Está aqui. Ele pintou. Ele está a dizer aqui. De 8 a 21, esses valores estão duplicados. E venho para aqui, encontro que realmente os valores estão duplicados. Tenho 8 a 21 aqui embaixo e tenho 8 a 21 aqui no meio. Então, isto não pode acontecer. Mas qual é a coluna onde eu devo colocar os valores duplicados? Só vais verificar os duplicados quando tens uma coluna com identificação única, onde tem valores que não devem se repetir. Não aqui dentro da célula, por exemplo, aqui na folha de valoridade. Você não vai vir aqui querer verificar duplicados. Claramente que você vai encontrar duplicados. Por quê? Porque uma pessoa, não é? Esse jovem de sexo masculino, pode ter 27 anos. E o outro também de sexo feminino pode ter 27 anos. O outro também de sexo masculino. Nós podemos ter duas ou três pessoas com 27 anos, mas sendo pessoas diferentes, mas com a mesma idade. Não é? Então, não pode ser aqui no meio. Tem que ser sempre no identificador único, onde nós, cada pessoa, atribuímos um número único. Por exemplo, indivíduo um, indivíduo 2, até por diante. Não vamos ter duas pessoas com o mesmo número 2, não. Nesse caso, fica difícil de identificar. Tem que ser sempre com identificador único, como aqui. Depois de identificar os dados duplicados, como é que eu vou tratar isto? Eu não posso simplesmente limpá-los. Primeiro, tenho que explorar. O que é que eu vou fazer? Ok, esse dado duplicado, qual é a informação que eu tenho? Ok, tenho aqui o número 11, por exemplo. É um jovem, não é, que vive em Maputo, do sexo masculino, tem 27 anos, está na faixa etária entre 18 a 59 anos. Ok. Vou para esta de baixo, vejo o número 11 aqui. O que que ele tem? Também é de Maputo, masculino, tem 27 anos. Ficou. Então, está a ver que essa é a mesma pessoa, não é? Ah, mas não, você verificou em cima, depois arrastou. Se for uma base de dados com mais de 10 mil linhas, eu vou ter que verificar em cima, depois arrastar. Não, tu pode simplesmente vir aqui no filtro e filtrar por cor. Escolhe essa cor, vai te mostrar apenas os valores duplicados. Assim já fica fácil da gente comparar. E a tabela fica mais curta. E assim tu comparas, ok? O número 11, tem aqui também o 11. O número 8, tem aqui o 8. Então, compara, vê que realmente são os mesmos dados. Eu consigo ver que são os mesmos dados. Então, são as mesmas pessoas. Então, a única coisa que eu posso fazer aqui é realmente remover os duplicados. Como é que eu posso remover os duplicados? Clico, seleciono os meus dados aqui. Venho de novo para a página inicial, formatação, página inicial não, guia dados, e na guia dados, menu dados, e no menu dados venho para a ferramenta de dados aqui, ferramenta de dados. Tem esta opção aqui no meio que diz remoção de duplicados. Então, vou clicar aqui, a remoção de duplicados. E veja o que aconteceu. Ele diz quais são as colunas que eu tenho que você quer remover e duplicar. Ele selecionou todas. Eu não quero em todas. Vou desmarcar cada uma delas. Vou deixar apenas naquela coluna que eu quero remover duplicados, que é a primeira, o ID. Não é? Então, eu deixei apenas o ID, porque é onde tem identificação única. E vou dar OK. Então, ele me deu o relatório que 14 valores duplicados foram encontrados, foram removidos. Tem muita informação aqui. E OK. Então, ele removeu para nós todos os valores duplicados. E veja que aquela parte pintada vermelha já não existe. E os valores já vêm de 1 a 36, sem ter a repetição de 8, 9, 10 e tal. Então, já fizemos o primeiro tratamento e a primeira limpeza. Já está tudo correto. Vamos para a segunda parte. Temos aqui, não é, a base de dados. Esta parte de data de recolha de dados. Se formos a ver, a data ela foi formatada, não é, desta forma aqui, e não dá para ver que data é. Então, para isso, nós selecionamos a coluna. Para o tipo de dados, vamos alterar. Eu vou definir qual é esse meu tipo de dados aí. Ele é uma data, e eu quero uma data abreviada. Vou colocar. E ele colocou aqui a data abreviada para nós. Só que veja como ele colocou. Ele colocou 4 de 14 de 2025. Ou seja, ele começou com o mês, depois foi para o dia, depois foi para o ano. E nós em Moçambique, assim como em Guiné-Bissau, assim como em Angola, nós não colocamos os valores assim. Nós começamos com com o dia, o mês e o ano. E não fazemos essa inversão. Então, temos que colocar no formato em que nós usamos. Selecionamos novamente, vamos para data, aqui no tipo, na altera tipo de dados. Vamos para quando vem mais formatos de número. Clicamos
E selecionamos a parte da data e temos várias possibilidades aqui neste quadrinho. Pode ver aqui esta parte, tem várias possibilidades, vários formatos. Nós podemos explorar aqui. Não é? Por exemplo, temos este aqui, 14 de março, e eu posso clicar nele, veja o que que acontece. Já colocou o dia, já está, aqui colocou o dia, né? Posso puxar um pouco isso, acho que pode ter dificuldade de ver por causa do zoom aí. Então, ele puxou o dia, o mês abreviado e o ano abreviado. Não é isso que eu quero o dia, o mês e coisa, mas a abreviatura aqui não quero que apareça em palavra, eu quero que apareça o número, tipo 04, e aqui apareça o ano completo. Então, vou selecionar, venho novamente e tento ver. Se eu vejo aqui que não tem um formato, eu venho para essa parte onde vem personalizado, data personalizada. E o que eu vou fazer aqui? Vou apagar, vem quando vem tipo, tem essa parte de baixo, eu vou apagar essa informação. Vou colocar aqui. Eu quero que comece com dia, venha uma barra que vai separar. Tipo, estou a colocar barra, posso colocar hífen, também funciona. Eu vou separar por barra. E depois, quero que apareça o mês também vou colocar M duas vezes, de month. Depois, vou colocar o Y três vezes, de quatro vezes, de dia. O D é de day, o M é de month, o Y é de year, em inglês. Né? Então, ok. Agora sim, aparece como nós estamos habituados. 14 de outubro, de abril, assim que é. Pô, agora sim está tratado como eu quero. Agora, se você quer que apareça como estava na primeira parte, tá, é sua opção. Então, cada um vai fazer como deve ser. Vou beber uma aguinha aqui. Ok, vamos continuar. Ok, feito isso, já está. Já tratamos dois sítios. Aqui removemos os duplicados e depois fizemos também a alteração aqui do formato da data para um formato mais próximo daquilo que nós queremos. Ok, feito isso, vamos para aqui. Nós vamos já ver aqui no nome da comunidade, temos nomes com excesso de espaço. Eu, só de tiver eu consegui ver que há um valor com excesso de espaço. Eu já desconfio de tudo. Desconfio de tudo. Só de tiver um, já desconfio de tudo. Sim, pode ter outros com espaço, mas que não é possível ver agora, como está neste aqui, mas que existe espaço aqui. Então, para isso, o que que eu costumo fazer? Eu costumo adicionar mais uma coluna próxima, não é? a esta célula e uso uma função aqui, não é? Sempre que nós quisermos usar uma fórmula ou função no Excel, temos que colocar aqui, pegar na célula e adicionar igual. Igual ao que a função que eu digo. O que eu vou fazer? Eu vou trazer uma função que conta o número de caracteres dentro de uma célula, que vai chegar aqui e vai contar, por exemplo, para a Costa de Sol, temos um, dois, três, quatro, cinco, temos espaço, vou contar esse espaço, seis, 7, 8, mais esse espaço, 9, 10, 11, 12. Então, para escrever Costa do Sol, contando com os dois espaços aqui, é necessário ter 12 caracteres. Cada espaço também conta como um caractere. 12 caracteres. Então, vou fazer isto e vou colocar aqui uma função que é número de caracteres. Está aqui, número de caracteres. Retorna o número de caracteres de uma cadeia de texto. Vou clicar, seleciono nela, posso dar duplo clique aqui ou clico na tecla Tab. Ele vai abrir, ele me diz aqui, ok, qual é o texto? Ele me pede, bem, número de caracteres e pede o texto aqui. Qual é o texto que você quer contar o número de caracteres? O texto que eu quero contar é este aqui, ok? É que este aqui, vou clicar nele, vou fechar a parede e vou dar Enter. Então, ele fez a contagem. Eu vou selecionar e centralizar para a gente ver os números que vão ficar na ponta. Então, vejam que este primeiro Costa de Sol tem 12 caracteres. O segundo tem 28. Não pode. Não pode. Ambos têm que ter 12. Maputo está correto. Maracuene tem 10 caracteres. Mas este outro Maracuene tem 19 caracteres. Significa que tem excesso de espaço aqui. Mas eu posso dar duplo clique. Vejam que o cursor aqui está a piscar próximo do E, mas quando eu duplo clique aqui, o cursor está a ficar distante de E, porque esse espaço aqui, tem um espaço aqui que é em excesso, então tem que remover. Então, para remover o espaço em excesso, eu vou usar esta coluna mesmo. Nós usamos uma outra função, então vou colocar aqui igual. É só irem gravando essas fórmulas e anotem aí, não é? E eu vou usar a função arrumar. Arrumar. Então, tem aqui.
a função arrumar. A função arrumar, não é? Ele remove os espaços de excesso, com exceção daqueles espaços simples que são necessários para separar o texto do outro, como vem aqui. Então, ok, vou dar aqui, vou clicar na função arrumar e vou clicar neste primeiro texto aqui. E ok, vejam só, ele arrumou todo o nosso texto. Aí, já está tudo arrumado aqui. Eu posso verificar agora se nesse texto que eu arrumei tem excesso de espaço ou não. Igual, número de caracteres, vou selecionar aqui, vou indicar esse texto que eu arrumei e cuidarei. Agora veja, todos Costa de Sol têm 12 caracteres, os Maracuene todos têm 10 caracteres. E já não tem aqui um com 12, outro com 2, outro com... Está tudo correto. Vou deletar esse caractere para ilustrar. Agora, aqui o que é que eu faço? O fato de eu ter transformado, posso apagar esta, ficar com esta? Não. Se eu apagar esta aqui, ele vai ficar assim, porque perde referência. Essa informação, quando tira essa informação, está a dizer que sem referência. Ele perdeu a referência. Então, nós temos que voltar. Temos que fazer o quê? Temos que copiar, clicar na primeira célula, onde tem o valor corrigido, Ctrl Shift, seta para baixo, seleciono com Ctrl C e venho colar aqui. Ou colo aqui mesmo, e depois altero o título, ou venho colar aqui, nesta célula original aqui. Clico na primeira, botão direito do mouse e colo aqui como valor. Ou posso vir para aqui em cima, na página inicial, colar também como valor, quando vem 1, 2, 3. Escolhe essa opção. Aí, então, vou escolher aqui como valor. Colei. Agora sim, eu venho apagar esta aqui, eu transformei aqui. Agora sim, tenho a minha coluna toda ela organizada. Então, vamos avançar. Temos também esta outra parte aqui, né? Tanto de tratamento, continuando com o processo de tratamento. Tem também aqui os nomes, quando faço o filtro, vejo que os nomes têm o feminino, masculino e coisa. Temos que tratar isso. O gênero tem que ser dois só, não quatro. Para isso, eu vou selecionar esta coluna. Venho para a página inicial, temos este recurso aqui na ponta, localizar e selecionar. Aí, quando vem localizar e selecionar, quando clico, tem essa opção de substituir. Vou clicar nele. Ou pode clicar Ctrl Shift, não, Ctrl L. Quando clico Ctrl L, né? Ctrl Shift L é para colocar filtro, mas quando clico Ctrl L, abre esse recurso aqui para localizar e substituir. Assim que abrir, ele vai te lembrar quando vai localizar. Não é isso que nós queremos. Queremos substituir. Vamos para aqui. Então, aqui o que nós temos? Está a dizer que qual é o valor que você quer localizar? Nesse caso, o valor que está errado, que escrevemos mal, que eu quero substituir. Tá? Ok, o valor que eu quero substituir é o femino. É o femino. Ok. Se eu encontrar, se ele procurar aqui, de célula por célula, encontrar o femino, o que deve fazer? Deve substituir essa palavra femino pelo feminino. Pelo feminino. E clica quando vem substituir todas. Quando clica, ele diz, pronto, fizemos 15 substituições. Significa que já substituiu. E depois, vou trocar de novo. Quero que substituir o masculino pelo masculino. Opa, tudo aqui, maiúsculo, masculino. Ok. Substituir. Diz que fez 10 substituições. Eu vou fechar aqui. Agora sim, quando passo para gênero, consigo ver que já ficaram dois, masculino e feminino. Tá? Masculino e feminino. Agora sim está tudo correto. Fizemos também tratamento aqui. Esta célula aqui, como pode ver, como eu expliquei anteriormente, está formatada como texto. Porque está à esquerda e tem essas pontinhas aqui verdes. Temos que transformar isso em um número, porque vai nos permitir fazer os cálculos. Quando eu clico nessa setinha, tem essa parte aqui, onde vem converter para número. Podemos clicar aqui, ele vai fazer a conversão. Só que ele faz a conversão de 1 para 1. Isso pode levar muito tempo. Agora, para evitar isso, nós podemos usar aqui uma função chamada valor, seria igual a valor. Vou escrever aqui valor. A função valor, ele converte um número que está formatado como texto em número. Quando eu clico aqui e dou Enter, então ele converteu. Vejam só como ele alinhou. Aqui alinhou à esquerda, aqui alinhou à direita, porque todos os números estão bem alinhados à direita.
E vou fazer o mesmo processo que fizemos anteriormente. Não posso apagar porque vai perder a referência. Vou clicar aqui onde eu transformei. Vou clicar Ctrl Shift e seta para baixo. Copio todo mundo com Ctrl C. Venho para aqui e Ctrl V. Colo aqui. Não é? E ele me diz aqui essas substituições e tal. Ok. E vou eliminar aqui. Esta aqui. E fiquei com esta aqui. Então, está tudo correto. A minha base toda já está tratada aqui. Acho que já não falta mais nada para o tratamento neste momento. Está tratada. Agora, nós temos um recurso, às vezes, que nos ajuda muito a verificar se realmente o. Opa, eu consigo aqui. Ok. Ah, ah, já não tenho. Temos um recurso que nos possibilita, não é? Ver aqui se um valor está formatado como texto ou como número. É de voltar para a minha base de dados onde tem esse texto aqui. Vamos trabalhar agora com esta coluna aqui. É só para mostrar algo, né? Aí eu posso adicionar uma outra coluna. Se eu não tenho certeza de que isso é um texto ou um número, posso inserir aqui e depois oh, uso uma função igual. A função é número, não é? Temos a função é número, que nos ajuda muito nisso. Para isso, eu vou precisar de recurso de é aqui. Nós escrevemos que vai ser com acento. Para mim, meu Excel não coloca aqui. Então, ok. Quando clico aqui, não é? E coisa, tem essa função aqui, é nu. Esta função aqui é número. Vai, vou dar OK. Então, opa, estou a fazer logo em cima, tem que ser aqui nesta célula. Ok. É nome, é número. E OK. O que é que essa função vai fazer? Ele vai pegar o valor que está aqui, vai verificar. Se for número, vai escrever que é verdadeiro. Não for um número, vai escrever que é falso. E ele escreveu aqui que é falso. Quer dizer que este aqui não é o número. Tá? Veja só. É falso. Todos eles são falsos, não são números, são texto. Então, nós temos que converter. Agora que eu converti aqui, e eu for aplicar esta função aqui, igual, em num, e clico aqui, ele vai aparecer, opa, tirou zero aqui, vai, tirou zero aqui. E também, opa, deixa eu ver aqui, função em num, tirou zero. O zero também nós às vezes usamos como falso, muitas das vezes. Deixa eu lá ver se eu coloco esta no Excel. Tem esses probleminhas aqui, igual, função enum, não é? Vamos ver aqui a função enum, que é número, qual é o valor? Este aqui. Vou fechar, número todo. Está a retornar zero, não sei porquê neste momento. E eu quero ter me retorno exatamente com isso, não é? Texto. Deixa-me só fazer uma coisinha aqui. Não é que sei lá, às vezes format. Igual, ok? Função é número, é número. Me retorna ser verdadeiro ou falso. Ok. Texto é este. E ok. Ele só está a retornar aqui o zero. Ok? Ou não queremos fazer. Geralmente ele tira falso, não estou a perceber aquilo que está a acontecer. E eu geralmente quando trabalho com Excel, quando me tira zero, significa que realmente o zero é tipo falso, né? Mais próximo daquilo que nós queremos, um valor exato e tal. Mas pronto, é só testar aí que bom que vai funcionar. Como vimos anteriormente, quando testamos, funcionou. É só tentarem aí, só para não levarmos muito tempo com isso. Então, está tudo correto aqui, não é? E a outra forma é só selecionar. Se ele te dar aqui a soma, a contagem e a média já é um número. E quem pode se deparar com aquela situação pode deixar ficar também no grupo, é uma opção. Mas ver isso. Ok, está tudo aqui. Perfeito. Então, já temos toda a nossa base de dados tratada aqui. Esta
foi a nossa ah, aula que tivemos em relação ao tratamento de banco de dados. Agora, antes de nós tratarmos isso, não é? Vamos passar para a análise. Nós também, aliás, depois de nós tratarmos, temos que começar a fazer a análise desses dados. Não é? Temos que analisar esses dados. Está tudo correto. Antes de nós fazermos a análise, não é? Tem um recurso muito interessante aqui que eu queria que nós analisássemos juntos aqui. Um bocadinho sobre conhecimento de estatística, conhecimento básico de estatística, não? Conhecimento básico de estatística. Mas, ok, eu vou explicar isso na aula diretamente, em vez de colocar aqui. Vou deixar isso na aula. Então, fizemos nosso tratamento aqui da nossa base de dados. Então, é isso que nós vimos na primeira, na segunda aula também, fazer esse tratamento. A aula de hoje, vamos ver já as próprias análises propriamente ditas. Vamos analisar essas informações aqui. Então, meus caros, é tudo. Qualquer dúvida, deixem no grupo. Nós vamos tratar de vos responder. Quanto a outro assunto, vou tratar mesmo na turma hoje. E até breve.